menos corrupção, por exemplo. Isso é um dado interessante, né? E eles mostram que isso não tem uma relação com nenhum aspecto biológico, natural, né? Algo que se pudesse remeter a isso. Mas é uma questão de que as mulheres tendo sido excluídas muito tempo da política, quando elas aumentam seus espaços a partir dessas relações de políticas inclusivas, né, políticas de cota principalmente, elas estão muito sobre o olhar e o foco da opinião pública, do controle social. E isso, inclusive, tem sido apontado como um dos aspectos que os governos que têm mais mulheres, seja no executivo ou no legislativo, têm tido um menor índice de corrupção. Isso é a partir de um tipo de cálculo que o Banco Mundial proporciona, que tem sido feito. Para além disso, em especial alguns estudos sobre a Índia, que chamaram a atenção, porque em 93 a Índia, eles colocaram em prática um sistema onde eles iriam criar uma cota, né, de 30% para as mulheres, para governos locais, no executivo, nas vilas, como seria na tradução em português, mas as vilas seriam sorteadas, né, quais que realmente teriam aquelas mulheres que iriam ocupar esses cargos, elas seriam indicadas. O que ocorreu é que se percebeu que essas mulheres, quando elas começavam a ocupar esses lugares, foi em 93, portanto, estudos começaram a ser feitos a partir de 2001, 2003, já tinham pelo menos quase uma década para poder observar o resultado. E eles perceberam que, primeiro, houve menos morte neonatal, houve menor índice de desistência das crianças já nos primeiros anos escolares, entre outros aspectos salientados por esses estudos. O que eles mostraram é que, aparentemente, nesses casos estudados, as mulheres, elas faziam uma política no qual os campos que elas escolhiam para investir os recursos estariam mais voltados para a saúde e educação. E os resultados foram muito rapidamente sentidos. Outro aspecto muito importante é que, na eleição seguinte, quando já não havia a cota garantida, porque foi uma experiência, percebeu-se que muitas dessas mulheres, a partir do momento que elas foram conhecidas e fizeram o primeiro governo, elas foram reeleitas. O que mostra que, a partir do momento que elas foram conhecidas, passaram a ter algum nível de aprovação do eleitor e ajudou a quebrar um pouco alguns estereótipos contra elas. Além disso, um estudo já mais recente, feito por duas pesquisadoras espanholas que se dedicaram a entrevistar meninas entre 8 e 15 anos que viviam nessas aldeias, elas observaram que um dos aspectos extremamente importantes foi a questão do poder simbólico dessa ampliação da participação da mulher nos executivos das vilas. Por quê? Porque elas passaram a considerar pela primeira vez que o espaço da política não é um espaço somente masculino. Ou seja, aquela ideia da identidade do Estado como uma identidade masculina, ela começou a ser rompida. Então essas meninas jovens, elas poderiam pensar como uma das suas possibilidades de profissões e de atuações no futuro, o espaço público, o espaço da política. E isso chamou a atenção das pesquisadoras, por quê? Porque elas observaram que, muito além da questão das políticas concretas, do modelo de gestão, há também um aspecto ideológico, em termos de representação simbólica do que significa aumentar mulheres nos postos formais, eletivos ou até indicados na política, na governabilidade, ok? Então, partindo disso, alguns países foram cada vez mais tentando fazer os seus ajustes institucionais para tentar possibilitar a maior inclusão. Por exemplo, a nossa vizinha Argentina aqui em 91, ela foi até uma das primeiras, né, que incorporou a cota. Mas num primeiro momento ela ainda estava bem gatinhandinho ali, né? Ela tinha 4 e pouco por cento de mulheres no legislativo. Isso foi gradativamente aumentando e agora ela já tem 30,4 e alguma coisa lá, me parece. Ela tem mais 30% já de mulheres no poder legislativo. Então, a questão é que o tipo de cota que foi implantado faz diferença. Por que na Argentina aumentou? Por que no Brasil não aumentou?
Isso é uma das questões a serem pensadas, né? Porque no Brasil nós, não vamos dizer que não aumentou, mas aumentou tão pouco que quem estuda essa área tem realmente refletido e falado, olha, as cotas não estão sendo eficientes, né? Porque as cotas elas foram propostas em 98, elas 97, 98, elas tiveram uma nova redação em 2010, não me falha a memória, que se torna realmente obrigatório, e 8 anos depois nós não vemos, pelo menos assim, a partir de 2016, nós ainda não vimos um efeito drástico dessa política de cotas para mulheres. Então, o que faz a diferença? Por exemplo, na Argentina nós temos um sistema de lista fechada. Isso, o partido ele pode fazer a inclusão de mulheres na lista e favorece, inclusive, essa possibilidade. Uma outra questão, que agora está no segundo ponto da estrutura de oportunidades, que é a ideia de estratégias de oportunidades iguais para homens e mulheres. Que significa, por exemplo, aquilo que os partidos, como atores centrais, além de selecionadores, eles são atores centrais no processo de organização, né? Por mais que nós tenhamos muitas críticas a eles, mas em termos institucionais ainda é muito difícil. Nós não temos, por exemplo, no Brasil, eleições se não vinculadas a partidos políticos. Então, pensá-los é importante. Eles são um ator importante para fazer andar esse processo ou travar ele. Então, nesse sentido, o que essa autora Pippa Noyes fala? Ela diz, uma segunda estratégia da estrutura de oportunidades é pensar em que medida o país e os partidos promovem essas estratégias de inclusão para os dois. Por exemplo, possibilidade de formação cidadã com educação para ambos igualmente, sem restrição. Possibilidades do partido também investir em formação de quadros, como, por exemplo, capacitar para a oratória, para o discurso público, para a gestão pública. Possibilitar, inclusive, incentivar igualmente tempo de propaganda, apoiando a propaganda igualmente de candidatos homens e mulheres. Fomentar igualmente na base do partido a possibilidade de participação de mulheres e homens realmente militantes a se engajarem em futuras candidaturas. Então, a autora mostra que um segundo aspecto da estrutura de oportunidades, ela foca na ideia de que é necessário criar essas políticas. Só que ela mostra que essas políticas, elas não são eficazes a curto prazo. Segundo ela, no caso da inclusão das mulheres, essas políticas elas tendem a ser mais lentas, porque ela implica em uma reorganização, reestruturação da sociedade mesmo, em investir mais em educação, em investir na formação cidadã, e igualmente para homens e mulheres. Então aí ela chega ao terceiro ponto, que é onde eu gostaria de já ir, me avisa quando eu chegar nos 20 aí. Chegou. Cheguei. Então só falo dessa e encerro, depois fica lançado. Ela diz o seguinte, analisando, inclusive ela é inglesa, essa autora, então analisando uma série de países, inclusive a América, ela diz, olha, tem uma terceira via da estrutura de oportunidades, que são as estratégias de políticas afirmativas, que são as cotas. E ela vai falar, a única possibilidade de rompermos realmente e conseguir ampliar é a participação das mulheres nos espaços públicos eletivos, formais, são as cotas. Ela defende, e eu também, né, colocando minha posição, né, aquilo que seria discriminação positiva, que é muito discutida. E quando alguém me fala, mas as cotas não funcionam, olha o Brasil, eu vou dizer, não é que as cotas não funcionam. As cotas não funcionaram no Brasil, porque para ela ser aplicada é preciso uma série de legislações que também impliquem punições, restrições ao próprio partido. Né? Por exemplo, nós tivemos até muito pouco tempo partidos que não, mesmo sendo obrigados pelo menos 5% da arrecadação para a campanha das mulheres, eles não investiam. Né? Além disso, mulheres que entram e vão fazer parte daquele grosso de candidatos que nem sabem que é candidata, né? Porque o partido ele não está preocupado em preparar as suas bases e a formação. Então, nesse sentido, eu levanto a questão para o debate depois, né? Que eu defendo que o problema não são as cotas em si, mas é o modelo de cotas, a forma. Como diz, né, o diabo está nos meandros, está nos detalhes, né? É a forma com que ela está sendo aplicada no Brasil, sem uma reestruturação
do próprio, né, sistema eleitoral, aliado a uma falta efetiva de controle e punição para os partidos também que não a cumprem, tá? Porque os partidos que efetivamente colocaram em prática e fizeram essa cobrança, eles mostraram resultados, né? Alguns países chegando a praticamente a paridade em alguns setores da governabilidade. E agora fica uma questão ainda, né? Para além de... Então eu defendo aqui, para fechar, que nós precisamos aumentar o número de mulheres eleitas, porque se a nossa sociedade é formada por homens e mulheres, não faz sentido que os nossos legisladores e governantes sejam maciçamente somente homens, né? Se você abre o site, por exemplo, da Assembleia Legislativa do Paraná e olha, você se choca. Além de todos brancos, você quase não consegue encontrar as 4 mulheres que existem, né? São só homens e quase tem 2 faixas etárias representadas. É muito chocante. Então, pensar isso em termos de, desde o município até ao nível federal, eu acho que é importante. Agora, claro, será que qualquer mulher conta igualmente? Aí é uma outra discussão, né? Mas no primeiro momento eu vou falar no geral que é necessário, pelo menos, a gente mudar isso. Vou passar a palavra para vocês. Não, acho que fala para não ficar 2 falas acadêmicas juntas, que pode ficar chato. Então, boa tarde, companheiras e companheiros, né? Boa tarde. Estudantes, militantes. Meu nome é Edna Dantas. Quero fazer aqui saudação a Marielle presente. Marielle presente. Marielle presente. Meu nome é Edna Dantas. Eu vou falar como militante de movimento social. Sou ativista. Sou moradora do bairro do Novo Mundo, sou daqui de Curitiba. Eu começo a minha militância aos 25 anos, sem formação nem acadêmica, nem de ensino médio, né? Então, a minha formação e a minha militância política